Casa da Floresta, capítulo 21. Aelan só voltou para Vernemeton em março, pois, apesar da promessa de Cailan de devolver-lhe logo o filho, ela levou algum tempo para se recuperar do choque de perdê-lo. Depois de chorar até não poder mais, compreendeu que mesmo depois que ele lhe fosse devolvido, as coisas não seriam mais as mesmas. Após alguns dias, seus seios pararam de doer e ela soube que outra mulher iria amamentar o seu pequenino de agora em diante. Outra mulher o carregaria no colo durante as longas horas da noite e o poria para arrotar, e o consolaria. E teria o prazer de dar banho naquele corpinho firme. Outra pessoa se inclinaria sobre seu berço e cantaria as cantigas de ninar aprendidas com a mãe. Mas não Aelan. Ela não podia, não devia, senão o que havia sofrido para conseguir estaria perdido. Anunciou-se que a suma sacerdotisa estava doente para disfarçar a transição, e uma noite, bem tarde, Aelan foi levada de volta para a Casa da Floresta, e Dieda foi embora, para ser treinada como trovadora em Eriu, conforme lhe haviam prometido. Quando voltasse, esperava-se que todos já houvessem esquecido que em Vernemeton havia duas donzelas quase iguais. Como Cynric ainda estava prisioneiro, era impossível para Dieda encontrar-se com ele, mesmo que desejasse. No fim, Dieda parecia reconciliada com a ideia de aprender com os trovadores de uma terra que jamais havia sido tocada por Roma. Só agora, ao reassumir suas funções como sacerdotisa dos oráculos, é que Aelan compreendeu o quanto estaria isolada daqui para frente. Parte disto era o resultado do isolamento forçado de Dieda para manter a farsa, mas também da sua mudança de status. Como era seu direito, Aelan homenageou Cailan, Elideth, Milian e a jovem Senara, escolhendo-as como suas principais assistentes. Mas via pouco as outras sacerdotisas, exceto nas cerimônias. De vez em quando, no passado, a Casa da Floresta abrigara mulheres ou crianças como Senara que precisavam do amparo. Foi, portanto, incomum, mas não excepcional, abrigar uma jovem mulher chamada Lia e o bebê que o arquidruida que havia entregue para amamentar e instalá-los na casa redonda perto do depósito das ervas, onde os visitantes costumavam ficar. Nem foi assim tão surpreendente que Cailan levasse o bebê para a suma sacerdotisa, dizendo que ela poderia ficar feliz em segurar uma criança no colo. Depois daquele encontro, Aelan chorou copiosamente, pois teve a impressão de que Gawain, sendo amamentado por Lia, tinha se tornado mais filho de Lia do que dela própria. No entanto, parecia um milagre que Ardanos, mesmo sob pressão, tivesse mantido sua palavra. Ela às vezes se perguntava como Cailan conseguira convencê-lo, mas não ousava perguntar. Naturalmente, sua parcialidade em relação à criança causou comentários, mas Cailan tomou a precaução de dizer a Latis, em estrita confiança, que a criança pertencia à irmã de Aelan, Mairi, nascida de pai desconhecido, e que fora enviada para lá porque Mairi estava pensando em casar-se de novo. Em uma semana, a história já se espalhara em Vernemeton, como era de se esperar. Embora algumas acreditassem que o bebê era de Dieda, ninguém pareceu suspeitar que fosse de Aelan, e a maioria das mulheres logo se apegou a ele. Aelan sentia-se culpada pelo dano feito à reputação da sua irmã e da moça que sempre fora como uma irmã para ela, mas, afinal de contas, elas haviam concordado mesmo que com relutância. Pior era o tormento de não poder reconhecer o próprio filho, mas não devia, e não podia, e à medida que o tempo foi passando, isto se tornou cada vez menos possível. Aelan tinha a impressão de que o tempo passava muito devagar sob esta inquietante moratória. Ardanos tinha voltado de Deva e com grande satisfação comunicou que o filho de Marcellus estava casado com a filha do procurador de Londinium. Ela sabia que isto iria acontecer, mas mal conseguiu evitar as lágrimas, embora estivesse decidida a não chorar na frente de Ardanos. Tinha que acreditar que tanto ela quanto Gaius haviam tomado a decisão certa, mas não podia deixar de imaginar como seria a mulher que ele não podia deixar de considerar como sua rival. Será que era bonita? Será que ele lhe dizia palavras de amor de vez em quando?
Eilan era a mãe de seu primeiro filho. Será que isto não contava? Ou teria sido esquecida? E se tivesse, como saberia? Mas o tempo foi passando. Como passa sempre, não importa o que se faça para ignorar a sua passagem. E o festival de Beltane chegou quando ela deveria mais uma vez servir de voz para o oráculo. Eilan pensara ter esclarecido suas dúvidas ao se tornar suma sacerdotisa. Talvez estivessem voltando agora por causa da criança. Nas horas sombrias da noite, ela se perguntava se não podia ou se não seria punida, desta vez pela sua blasfêmia, embora durante o dia raciocinasse que já sobrevivera da primeira vez. A deusa não iria sentir-se insultada agora. Se o poder que sentira durante sua iniciação era uma ilusão, então tinha desistido de Gaius por nada. Mas, se Ardanos não acreditava verdadeiramente na deusa, a quem servia, então era ele, e não ela, quem cometia a blasfêmia. Se ela tensionava continuar desempenhando esse papel, era essencial saber se o que era falso era a interpretação do arquidruída ou a própria deusa. Enquanto Eilan se preparava e purificava, ocorreu-lhe que beber da tigela de ouro teria um efeito mais dramático se feito à vista do povo, e resolveu falar com Ardanos sobre isto quando tornasse a vê-lo. Ele concordou prontamente, como se estivesse surpreso com o fato dela ter pensado nisso. Desta vez, a própria Eilan misturou as ervas que ia beber e fez certas substituições, mantendo aquelas que iriam intensificar a visão e tirando as outras que separavam os sentidos da vontade. Em consequência, estava vividamente consciente do silêncio que desceu sobre a audiência. Podia sentir sua reverência e expectativa. De um ponto de vista puramente público, podia entender aquele fenômeno. Ela sabia que o público reagia à sua beleza como jamais fizera em relação ao pálido encanto de Lianon. Mas devia ter havido um tempo em que Lianon também era jovem e bonita. Será que nunca fora mais do que isto? Um drama encenado pelos sacerdotes, dos quais seu avô era o principal? Sem dúvida, da primeira vez que se sentou na cadeira do oráculo, o poder que falou por meio dela foi real. Eilan bebeu e sentiu um mergulho e exaltação próprios do estado de transe tomarem conta dela, recordando como a poção a afetara da vez anterior. Ficou largada na cadeira com os olhos semicerrados, de modo que Ardanos não pudesse ver o brilho de compreensão de seus olhos. E desta vez, quando a arquidruída começou a recitar seus encantamentos, percebeu que as instruções eram introduzidas no encantamento. Estava claro o que era desejado e por quê. Agora entendia por que Ardanos queria uma sacerdotisa do oráculo que não confiasse na inspiração. Ela já o tinha ouvido falar de todos os benefícios que a influência da civilização romana traria para os bretões. De fato, lembrava-se dele ter dito algo sobre isto naquele dia, na casa de seu pai, antes de saber que Gaius realmente era. Bem, pelo menos o arquidruída não podia ser acusado de incoerência. No seu último encontro com Gaius, aprendera o suficiente para concordar que neste momento Ardanos poderia até estar com a razão. Usado sabiamente o oráculo, podia ser uma arma poderosa para trazer a paz para a Britânia. Enquanto Ardanos fosse arquidruída, as suas políticas fossem realmente o caminho da sabedoria. Talvez não estivessem cometendo um pecado assim tão grande. Mas, se Eilan fosse ser algo mais do que um mero instrumento de Ardanos, teria de entender o que estava acontecendo no mundo do lado de fora dos muros. Potencialmente, a suma sacerdotisa de Vernemeton podia exercer uma influência que ia muito além do seu papel de oráculo. Ao compreender o que seu avô estava fazendo, ela tinha também assumido a responsabilidade de decidir se iria ou não cooperar, e até que ponto. Eilan acreditava que algo mais do que a sua vontade oculta havia falado através dela antes. Mas nenhum ser humano podia carregar todo o poder de uma deusa. Quando um espírito divino se apossava de um corpo, não apenas se tornava acessível, mas assumia algumas limitações daquele corpo. Tinha de trabalhar com o material disponível. Deusa, ajude-me, seu espírito clamou. Senhora, se estás aqui e não se trata apenas de uma ilusão, mostre-me como cumprir a sua vontade.
A invocação de Ardanos terminou, mas a expectativa da multidão ao redor estava aumentando. À medida que a fumaça das ervas sagradas subia do fogo, Eilan sentiu uma presença tomando forma atrás dela. Senhora, estou em suas mãos. Como um suspiro, Eilan abandonou qualquer tipo de controle. Teve a sensação de que braços macios a estavam carregando. Mas, ao mesmo tempo, sabia que seu corpo estava ali sentado, e aquela cujo poder agora fluía através dele olhava para Ardanos com um sorriso radiante. Avô, pensou, tenha cuidado. Você não está vendo quem está aqui agora? Mas ele tinha se virado para o povo e estava conduzindo na invocação, e ela compreendeu que ele não a via. Então sua consciência voltou-se para dentro. Senhora, tenha piedade, seu espírito clamou. Ele trabalha para o bem do seu povo. Conceda-lhe a sabedoria para que ele faça o que é certo, pelo bem de todos nós. E no silêncio do lugar onde se recolhera, pareceu-lhe ouvir uma resposta. Filha, cuido de todos os meus filhos, mesmo quando brigam, e por todos os tempos, não apenas este em que você está vivendo. A minha luz pode ser sua escuridão, e seu inverno o prelúdio da minha primavera. Você aceitará isto? Quer um bem maior poderá vir? Sim, mas não me abandone, pois você é tudo que tenho, ela respondeu, e mais uma vez a voz falou dentro dela. Como eu poderia abandoná-la? Você não sabe que eu a amo como você ama o seu filho? O amor da senhora se espalhou em volta dela. Eilan deixou-se mergulhar nele como nos braços de sua mãe, como que de muito longe estava consciente das perguntas de Ardanos. Ela se lembrava das respostas que ele lhe dissera para dar, mas elas não pareciam mais ter importância. A sabedoria veio a ela. Sabia o que estava respondendo e, no entanto, o eu que pronunciou aquelas palavras, desta vez na linguagem do povo, não era a Eilan que ela conhecia. Eilan não soube dizer quanto tempo aquilo durou. No estado em que se encontrava agora não havia tempo, mas veio uma hora em que ouviu seu nome sendo chamado. Ela gemeu e tentou virar-se, porque deveria voltar, mas o ar fresco com que era abanada e as gotas de água borrifada no seu rosto e as suas mãos não podia ser ignorados, e ela foi mais uma vez trazida de volta ao seu corpo. Estremeceu e engasgou, e de repente era ela mesma, Eilan, mais uma vez, olhando para os rostos à sua volta, cheios de admiração com os olhos arregalados. Ardanos estava instruindo o povo a partir em paz. Havia um ar de satisfação marota em seu sorriso. Ele não compreende. Eilan pensou então. Ele pensa que fez tudo, mas se o arquidruída não entendia o poder da deusa a quem dizia servir, não cabia a ela esclarecê-lo. Podia apenas confiar em que a senhora sabia o que estava fazendo e continuaria a zelar por eles. Gaius passou os primeiros meses de casamento lutando contra a consciência de que ele estava baseado em uma mentira. Suspeitava que Júlia estivesse mais enamorada do próprio casamento do que dele, mas ela era alegre e afetuosa, e contanto que ele se mostrasse razoavelmente atencioso, ela parecia satisfeita com a sua companhia. Ele só podia agradecer aos deuses pela inocência dela, ou talvez pela falta de profundidade emocional, o que a impedia de compreender que o relacionamento entre um homem e uma mulher devia ser bem mais do que aquilo. Licínios, que achava que um jovem casal não devia separar-se durante o primeiro ano de casamento, conseguiu que Gaio servisse como aedile, encarregado dos prédios do governo em Londínio, o que lhe daria um pouco da experiência de serviço público necessária para melhorar a sua carreira. A princípio, ele alegara falta de experiência e imaginou que o sogro não teria conseguido esse emprego para ele apenas para que Júlia pudesse continuar a dirigir sua casa, mas verificou que, embora o staff de escravos e homens libertos pudesse fazer o trabalho, eles precisavam da autoridade de um homem de status para lidar com o resto do governo. Em pouco tempo percebeu que o fato de ter passado a infância vendo o pai lidar com os problemas administrativos o havia preparado muito bem para suas novas responsabilidades. Aproveite bem o tempo que você tem para ficar com Júlia, meu rapaz, Licínios costumava dizer, dando-lhe um tapinha no ombro.
pois no futuro ficarão muito tempo separados, principalmente se você for designado para servir na Dácia ou em qualquer outro posto da fronteira. Ambos sabiam que o caminho da promoção passava por todo o império. Um posto de longa duração como prefeito de campo ou procurador só se conseguiria em final de carreira. Esses eram os anos cruciais, quando a fama e os contatos que um jovem conseguisse iriam determinar até onde ele poderia chegar. Logo, Gaius iria precisar passar algum tempo em Roma, e ele estava ansioso para isto. Enquanto isso, se dedicou a aprender os segredos da administração pública naquele pequeno espelho da capital de Londinium se tornara. Mais depressa do que poderia imaginar, passou-se um ano. De vez em quando chegavam notícias inquietantes de Roma. O imperador conseguia ser eleito para o posto de cônsul por mais 10 anos, e censor vitalício, além dos poderes que já possuía. Os patrícios murmuravam sombriamente que se tratava de uma conspiração para obter controle sobre o Senado, mas não puderam fazer nada porque naquele momento o exército estava muito satisfeito com seu imperador, que havia aumentado o soldo de 1/3. Como oficial, Gaius não podia fazer objeção a isto, mas estava claro que o vento estava soprando. Ainda mais do que os antecessores, Domiciano parecia considerar ultrapassadas e com certeza inconvenientes as poucas instruções democráticas remanescentes em Roma. Poucos meses depois do casamento deles, Licínios contratou um tutor, principalmente para Júlia, segundo ele, para que ela pudesse aprender e falar melhor o grego e aprimorasse o latim, e Gaius, para sua tristeza, foi incentivado a compartilhar dessas aulas. Pois se você for para Roma, será necessário que fale bem grego e o latim mais aristocrático, ele comentou. Ofendido, Gaius protestou. Desde pequeno, Marcellus havia feito questão de contratar tutores para ele e de que se tornasse tão fluente em latim quanto na língua celta da tribo de sua mãe. O latim comum é suficiente para mim, ele protestou. Sem dúvida que é suficiente para o quartel, Júlia argumentou. Mas acredite-me, seria melhor discursar no Senado em celta do que nesse dialeto vulgar de Deva. Gaius teve vontade de dizer que seu latim não era pior do que o de Marcellus, mas a verdade é que Marcellus jamais tivera que discursar para os senadores em Roma, e não faria nenhum mal a ele aprender a linguagem dos homens educados de toda parte, que seria sempre o grego. Mas as aulas não duraram muito tempo. No final do verão, Júlia estava grávida e tão enjoada a maior parte do tempo que o tutor foi despedido. Nessa altura, Gaius conversava com os escravos gregos da casa sempre que tinha oportunidade, inclusive com Charis, criada particular de Júlia, que havia nascido na própria ilha de Apolo, Mitilene. Um dos libertos que trabalhava para ele tinha vindo originalmente para a Britânia como secretário de um antigo governador, e ficou bastante satisfeito em ganhar mais uns trocados para corrigir o sotaque de Gaius e fazê-lo copiar os discursos de Cícero para melhorar o estilo. Ele decidira que quando a criança de Júlia nascesse e ela se sentisse em condições de retomar suas aulas, caso isso viesse a acontecer, ele estaria bem mais adiantado do que ela. E assim o inverno passou. Por ocasião do primeiro aniversário de casamento deles, o enjoo de Júlia já havia passado. Ela não protestou quando seu pai propôs que Gaius fosse a uma caçada de javalis nas matas ao norte de Londinium, acompanhando um rico senador interessado no comércio de vinho, que declarava haver feito aquela viagem cansativa até lá apenas para caçar. Licínios não fazia muita fé na habilidade do homem, mas admitia seu poder político e quis agradar o homem, designando seu próprio genro para acompanhá-lo. Júlia, longe de se ressentir com a ausência dele, ficou um pouco aliviada em tê-lo fora de casa. Como a maioria dos homens, Gaius parecia achar que qualquer admissão de uma dificuldade era um pedido de ajuda, já que ele não podia ajudá-la e na realidade era a causa do seu estado. Inclinava-se a reagir com sinais de aborrecimento toda vez que ela mencionava fraqueza ou ansiedade. Seu pai não era muito melhor, e ela era orgulhosa demais para desafogar o seu coração com os escravos. Assim, na manhã em que Gaius partiu para caçar, Júlia procurou o templo de Juno. Sua criada Charis reclamou do fato de irem a pé até lá,
Mas do jeito que estava indisposta, Júlia tinha certeza de que os solavancos de uma charrete ou o balanço de uma liteira iriam deixá-la enjoada de novo. Também não se importou quando o eunuco que viajava à porta disse que teria que esperar até que a sacerdotisa pudesse recebê-la, pois o interior do templo estava escuro e fresco, depois da luminosidade e da poeira da rua. E ela ficou contente de poder ficar lá sentada por algum tempo, olhando para a estátua pintada. Domina Dea, ela rezou. Eu pensei que seria tão fácil, mas as escravas cochicham a respeito de mulheres que morreram de parto quando pensam que não posso ouvi-las. Eu não tenho medo disso, deusa, mas e se meu bebê morrer? E se eu for como minha mãe, que só teve uma criança, que conseguiu viver mais de 1 ano? O meu pai tem poder político e Gaius pode guerrear, mas a única coisa que posso fazer é dar-lhes um herdeiro legítimo. Ela cobriu o rosto com o véu para que ninguém pudesse ver que estava chorando. Ajude-me a parir um filho saudável, por favor, deusa, por favor. Ela se assustou quando o eunuco tocou-lhe o ombro. Depois enxugou os olhos e seguiu-o até um aposento interno, ignorando a dor incômoda que sentia nas costas. A sacerdotisa de Juno era uma mulher de meia-idade, de rosto pintado para parecer mais jovem, cujos olhos duros avaliaram silenciosamente as joias e o vestido de Júlia. Mas a cumprimentou com uma efusividade que a deixou desconfiada. Você está preocupada com o parto. A mulher deu-lhe um tapinha no braço. E é o primeiro, portanto é natural que esteja com medo. Júlia recuou um pouco, contemplando-a fatigadamente. Será que a mulher não entendia que não era por si que temia? Eu quero um filho, ela começou, e tossiu com o cheiro do perfume da mulher quando esta se inclinou para ela. É claro que sim, e se fizer uma oferenda, a deusa irá ajudá-la. Que tipo de animal devo comprar para o sacrifício? Bem, querida, a mulher olhou para os anéis que ela estava usando. Nós já temos demais desse tipo de coisa, mas estão construindo um templo riquíssimo para Ísis perto do cais, e seria uma pena se Juno ficasse parecendo um parente pobre. Com certeza, ela lhe daria o que quer se oferecesse um presente generoso para o seu templo. Júlia ficou olhando para ela, compreendendo muito bem aonde ela queria chegar, e se levantou pesadamente. Realmente, falou secamente, preciso ir agora, mas agradeço seu conselho. Ela se virou com pena de não ter altura suficiente para fazer uma saída em grande estilo, e se retirou, deixando a sacerdotisa para trás, boquiaberta. Senhora, Charis respondeu, estendeu a mão para ajudá-la. Vá buscar uma liteira para mim, falou Júlia, apoiando-se numa coluna. Acho que é melhor, afinal. Gaio só voltou para Londínio tarde da noite, tendo providenciado para que o distinto convidado ganhasse o troféu que desejava e despedindo-se dele com um certo alívio. Quando chegou, a casa estava um caos, pois durante sua ausência Júlia tinha entrado em trabalho de parto prematuro e tido uma filha. Ele recebeu a notícia de Licínios, que disse que tudo tinha terminado há 1 ou 2 horas e que Júlia estava dormindo. Estava na hora de brindar o nascimento do seu primeiro filho, disse Licínios, segurando um frasco de barro empoeirado, com um selo grego. Era óbvio que seu sogro já estava celebrando há algum tempo. Não sei como lhe agradecer por este grande presente, disse meio ébrio. Eu sempre quis ser avô, e se a criança é apenas uma menina, bem, isto não importa. Júlia tem sido uma filha tão boa para mim quanto 40 filhos. E ela trouxe você para nossa família. Não tenho dúvidas de que o próximo filho será um menino. Espero que você tenha razão, retrucou Gaius. Não seria culpa dele se não fosse, pois já produzira um filho homem. Eu guardei este vinho quando Júlia nasceu para ser bebido no dia que nascesse meu primeiro neto, Licínios disse, tirando o selo. Beba comigo, meu filho, e não o estrague despejando água demais nele. Gaius não jantara e teria preferido tomar um copo de cerveja com feijão ou uma ave assada, mas, com os empregados tão alvoroçados, ele teria sorte em conseguir um pouco de pão e carne, se pudesse agarrar um dos escravos da casa. Resignou-se a ir para a cama meio bêbado,
e se dispôs a beber junto com Licínios. À sua filha, Licínios falou, que ela seja tão boa para você quanto Júlia tem sido para mim. Gaius bebeu e depois o velho propôs um brinde ao filho dele. Gaius engasgou de susto, mas seu sogro continuou. Com certeza você vai ter um filho no ano que vem. Oh, sim, é claro. Mas quando Gaius ergueu sua taça, era em Eilan e no filho que já tinha que estava pensando. Nesta altura o menino teria 1 ano. Será que já estava andando? Será que a penugem do cabelo escuro tinha ficado dourada? Então, evidentemente tiveram que beber a saúde de Júlia se a parteira não tivesse entrado naquele momento para dizer que já podia vê-la, Gaius teria ficado muito bêbado. Grato pela interrupção, seguiu a mulher até o quarto. Júlia deu ao marido a impressão de ser muito pequena e pálida. Aconchegada em seu braço estava uma forma pequenina de uma criança. Júlia olhou para ele e começou a chorar. Eu sinto muito, queria tanto dar-lhe um filho, tinha tanta certeza. Generoso por estar com o pensamento voltado para o filho de Eilan, lá longe no oeste, ele se inclinou e beijou-a. Não chore, nós teremos um menino na próxima vez, se os deuses permitirem. Então você aceita? A escrava pegou a criança e estendeu-a para ele, e todas o olharam ansiosamente. Após um momento, Gaius compreendeu o que devia fazer e tomou o bebê meio desajeitado. Olhou para as feições enrugadas, esperando pela onda de ternura que o invadira ao segurar seu filho. Mas sua única emoção foi a de espanto, pois pareceu-lhe impossível que algo tão pequeno pudesse ser real. Suspirou. Em nome dos meus antepassados, eu declaro que essa criança é minha filha, Gaius disse em voz alta. Marcélia Severina será o nome dela. Logo depois de Beltane, Bendegide pediu uma audiência à senhora de Vernemeton. Nessa altura, Eilan havia se acostumado ao papel de suma sacerdotisa, mas ainda parecia estranho que seu próprio pai, um druida poderoso, tivesse de pedir permissão para visitá-la. No entanto, enviou uma resposta igualmente formal, dizendo que o receberia, e quando ele apareceu na antessala naquela tarde, ela se preparou para acolhê-lo com cordialidade. Para dizer a verdade, Eilan não se sentia assim tão cordial. Ela não podia deixar de pensar que a recusa de seu pai em até mesmo considerar a possibilidade do seu casamento com Gaius a havia colocado numa posição na qual, embora gozasse de conforto e honras, se transformara numa estranha para o seu próprio filho. Ela se certificou de que Gawain estivesse bem longe dali naquela tarde. Bendegide, ao menos, saberia que Mairi não tivera outro filho, e Gawain estava ficando cada vez mais parecido com seu pai. Ela serviu uma jarra de água fresca que Senara havia trazido há pouco da fonte sagrada e fez sinal a Ru para deixar o visitante entrar. Deu-lhe um certo prazer ter seu guarda-costas vigiando-os. O corpo dele fazia até mesmo seu pai, que era um homem grande, parecer pequeno. Ela pensara que ser objeto daquela devoção canina a deixaria sem jeito, pois Ru transferia sua lealdade para ela assim que ela voltou do seu isolamento ritual e começou de novo a se movimentar, mas ele nunca se intrometeu. Ele estava simplesmente ali, e ela aos poucos veio a apreciar a sua utilidade para livrá-la de visitantes ou, como agora, para intimidá-los. Em que posso servi-lo, meu pai? Falou friamente, permanecendo sentada. Seu tom era o mesmo que teria usado com qualquer outro druida. Na verdade, a temporada no norte o havia mudado. Ainda era um homem muito forte, mas a confortável solidez de que ela se lembrava havia desaparecido, e agora ele era todo nervos e ossos. Bendegide estacou, olhando-a de forma estranha. O que estaria ele vendo, ela pensou. Não a filha de quem se lembrava com certeza. O rosto que ela via quando olhava para dentro do lago sagrado havia perdido o contorno infantil, e o sofrimento e a responsabilidade haviam dado aos seus olhos sombreados um certo ar de cautela. Mas talvez aqueles sinais sutis de maturidade fossem menos impressionantes do que os seus enfeites de ouro e a meia-lua entre as sobrancelhas.
Embora houvesse tirado do rosto fino véu de linho azul, as suas pregas caíram-lhe sobre a cabeça e os ombros. Continuava a andar com o rosto coberto pelo véu, no estilo que Dieda havia adotado para ajudar na fraude, e quando se tornou seguro abandoná-lo, já se acostumara à sua proteção. Ele parecia dar-lhe um ar de autoridade e certamente aumentava o seu mistério. Eu só queria apresentar-lhe os meus respeitos, filha, ou talvez devesse dizer senhora, respondeu o druida. Já faz muito tempo, desde que nos vimos pela última vez. Queria certificar-me de que você está bem. Você levou bastante tempo fazer isso, ela pensou, com amargura. Mas ela podia ver que os últimos anos também não tinham sido fáceis para ele. Não era só o tamanho de Ru que o fazia parecer menor. Seu cabelo estava completamente grisalho e havia novas rugas em volta da boca e da testa. Ele sempre fora rígido, mas agora havia uma nova determinação ardendo-lhe nos olhos como uma chama sombria. Beidegide aceitou a taça de madeira debruada de prata que ela lhe ofereceu e sentou-se num banco. Ela tomou seu assento na enorme cadeira entalhada. Com certeza, esta não é a única razão da sua visita, meu pai, falou calmamente. Lianão estava muito velha. Ele olhou para a taça e depois tornou a olhar para ela. Compreendo muito bem que não quisesse ver seu país destroçado pela guerra. E talvez seja por isso que a deusa vem aconselhando a paz nesses últimos anos. Mas agora estamos vivendo num novo tempo e temos uma nova sacerdotisa. Teve notícias da batalha que os romanos chamaram de Monos Graupios? Sabia que as terras dos Votatini se transformaram num deserto em que uns poucos sobreviventes lutam para se manter, onde antes havia uma tribo próspera? Eilan baixou os olhos. Realmente ouvira falar na batalha por alguém que havia lutado nela. E Gaius disse-lhe que no inverno os sobreviventes famintos foram pedir comida no portão da fortaleza. Os romanos eram os invasores, é verdade, mas ela sabia que os vencidos, em desespero, é que haviam incendiado suas aldeias e matado seus animais para evitar que caíssem em mãos romanas. Voz da deusa, diga-me, as lágrimas das mulheres cativas caem como chuva, e o sangue nos nossos guerreiros trucidados clama no solo. Por que ela não escuta? Por que a deusa não respondeu à nossa prece? E por que o oráculo ainda nos aconselha a manter esta paz miserável? Ele se ergueu subitamente, estendendo a mão para ela, e Ru deu uma passada forte para dentro do aposento. Eilan respirou fundo para disfarçar seu espanto e fez um gesto para o homem se afastar. Ela sempre pensara que seu pai estivesse envolvido nas recomendações do arquidruida. Será possível que não soube que Ardanos vinha manipulando o oráculo por todos esses anos? Certamente, meu pai. Sabe que anuncio os oráculos da forma como eles me são revelados, disse apaziguadoramente. Se ele sabe, então eu lhe disse a verdade. E se não sabe, então não disse nada que não soubesse. Realmente, o que ela dissera era mais verdadeiro do que o próprio Ardanos supunha, pois embora Ardanos traduzisse suas respostas às perguntas da maneira que achava mais adequada, quando a deusa tomava conta dela e ela falava diretamente para o povo, era a deusa que concordava ou discordava das políticas do arquidruida conforme a sua vontade. Até agora, pelo menos, seus conselhos haviam sido suficientemente pacíficos para que ele não os questionasse. Bendegide levantou-se e começou a caminhar nervosamente pela sala e disse: Então eu devo suplicar-lhe para orar a deusa por vingança? Os espíritos das mulheres de Mona ainda clamam por vingança. Ela franziu a testa. Cynric o mandou aqui para me dizer isto? Ela sabia que Gaius o havia prendido e salvado sua vida e a sua liberdade, tomando-o como um dos reféns, mas não sabia o que acontecera com ele depois disso. Ele foi capturado, seu pai resmungou. Iam mandá-lo para Roma para divertir o imperador, mas ele matou os guardas e fugiu. Onde está ele? Ela perguntou um tanto alarmada. Se os romanos o capturassem agora, uma morte rápida seria a melhor coisa que poderia esperar deles. Eu não sei, o druida respondeu evasivamente. Mas há uma grande revolta crescendo no norte, minha filha. Os romanos estão se retirando, os corvos não foram todos mortos naquela batalha e suas feridas estão fechando.
Se a deusa não levantar o país contra os romanos, tenha certeza de que Cynric o fará. Mas falo apenas para aqueles que frequentam os festivais na colina das donzelas, Eilan disse inquieta, especialmente os Cornovi e os Ordovite, e alguns Demantai e Silures, além de alguns homens mais selvagens das montanhas. O que temos a ver com os caledônios? Será que não compreende a influência que exerce? Ele a encarou. Os romanos tomaram nossa terra, subverteram os nossos chefes e proibiram a maioria dos nossos ritos religiosos. O oráculo aqui em Vernemeton é uma das poucas coisas que restam para nós. E se você pensa que as palavras da deusa não são repetidas em um extremo ou outro da Britânia, então é uma tola. Ele não sabe que Ardan nos influencia o oráculo. Eilan pensou, então, mas desconfia. Enquanto fingisse ignorância, ele não podia pedir-lhe abertamente para apoiar uma insurreição. Mas, eventualmente, essas questões viriam à tona. Estou muito isolada, ela respondeu baixinho. Mas os peregrinos costumam vir fazer suas orações no poço sagrado. Deixe que aqueles que tenham notícias venham beber nas águas da lua nova de cada mês. E se a sacerdotisa coberta com o véu que os receber falar de corvos, deixe-os falar com ela lá. Ah, filha, eu sabia que você não iria trair sua raça. Ele exclamou com os olhos brilhando. Direi a Cynric, diga a ele que não estou prometendo nada. Ela o interrompeu. Mas se você quiser que eu reze pedindo a ajuda da deusa, preciso saber o que pedir. Não posso garantir qual será a resposta dela. Bendegide teve de se contentar com isto. Eilan ficou lá sentada por muito tempo pensando. Depois ele partiu. Era óbvio que Cynric tentava iniciar uma rebelião. E sem o apoio dela, ele certamente fracassaria. Mas o druida aparentemente havia compreendido que ela agora era uma mulher adulta e tomaria suas próprias decisões. Quase que valia a pena tudo o que havia sofrido para poder encará-lo agora no alto de tanto poder. Mas, com este poder vinha uma responsabilidade que não podia evitar. Não quando podia chegar um dia em que seu pai e seu irmão adotivo enfrentassem o pai do seu filho num campo de batalha. E se isso acontecer, o que farei? Eilan fechou os olhos, cheias de angústia. Querida deusa, o que farei? Conforme a filha de Júlia foi crescendo, habituaram-se a chamá-la de Sela, pois parecia ridículo referir-se a alguém tão pequeno por um nome tão grande. Mas Gaius esperou em vão pela ligação que havia sentido com o pequeno Gawain, quando o viu pela primeira vez nos braços de Eilan. Será que isso era algo que ocorria apenas entre um homem e o seu primeiro filho? Ou seria porque ele não tinha este tipo de ligação com a mãe da criança? Pelo menos Júlia não parecia achar estranho o fato dele se interessar tão pouco por uma filha mulher. E Sela era um bebê tranquilo que logo mostrou que seria bonita. E era a alegria do avô. Júlia passava a maior parte do seu tempo com o bebê, vestindo-a com roupas lindamente bordadas, o que parecia a Gaius uma perda de tempo. E quando a menina fez 1 ano, Júlia tornou a engravidar. Desta vez tinha certeza absoluta que teria o tão desejado filho. Uma adivinha consultada a mando de Júlia prometeu que um filho estava para vir, mas Gaius não tinha certeza. No fim, entretanto, não teve de sofrer junto com a mulher por toda a gravidez. As guerras da Dácia estavam indo mal. Gaius sentindo um aperto no peito ao ouvir que a 2ª legião ia ser retirada e a fortaleza que eles haviam construído no norte destruída. Ele supunha que ficava claro que o norte não podia mais ser mantido sem um enorme investimento de homens e material que o império não estava em condições de fazer. Um monte de vidas seriam salvos. Gaius pensou com amargura. Se tivesse um bom senso de perceber isto há 3 anos antes. Começou a passar seu tempo de folga no posto do correio ouvindo as notícias. Por ordem do imperador, o novo governador Sallustius Lucullus ordenava que todas as fortalezas do extremo norte fossem abandonadas, os muros derrubados e seus edifícios de madeira queimados, de modo que não restasse nada que pudesse ser de utilidade para o inimigo. A 20ª veio marchando do norte e se instalou no seu antigo quartel em Glevum, mas ninguém sabia por quanto tempo. Foi a 2ª legião, no entanto, que recebeu ordens para se deslocar de Deva para a Dácia.
Marcellus, anunciando que estava velho demais para se arrastar pelo império, decidiu que estava na hora de se aposentar e começou a planejar a construção de uma nova casa em Deva. Mas Gaius ficou surpreso com o convite do novo comandante dos legionários para juntar-se ao seu staff e a partir com eles. O que mais surpreendeu foi o fato de Licínios não fazer nenhuma objeção quando ele disse que gostaria de aceitar a oferta. Vamos sentir sua falta, rapaz, o velho disse, mas já está na hora de cuidar da sua carreira, agora que começou uma família. Não tenho entoado louvores a você por toda Londínio só por este motivo? É uma pena que não esteja aqui para o nascimento do seu segundo filho, mas já era de se esperar. Não se preocupe com Júlia, vou tomar conta dela. Você cumpra o seu dever e volte coberto de glórias.